para a avó. Segunda Samuel, capítulo 23, verso de número 11. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade, papai querido. Peço ao Espírito Santo de Deus, porta-voz da noiva, que seja sobre a minha vida. Que o teu sangue, Jesus, seja sobre a minha vida, que a tua bondade e misericórdia seja sobre a minha vida. Que o Espírito Santo de Deus venha me usar nesta manhã como instrumento. Que a tua palavra, Senhor, encontre lugar no coração dos teus filhos nesta manhã. E que eles, ao ouvir a tua palavra, recebam com alegria, Senhor. E que eles possam, em nome de Jesus, no momento, Pai, da necessidade, lembrar da tua palavra e colocar ela em prática, porque é a tua palavra que traz a vitória para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Ali o Vitor pôs. Nós vamos ler o 11 e o 12. E depois dele, Samá, de Agê, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Verso 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Repita comigo. E o Senhor operou um grande livramento. Para você repetir. E o Senhor está escrito lá. Amém. Glória a Deus. Nesta manhã nós vamos falar, esse aqui, Davi tinha 37 valentes, que ele formou esse grupo dentro de uma caverna, na caverna de Adulão. Quando ele estava fugindo de Saul, ele entrou nessa caverna, e essa caverna tinha um número de homens de todo tipo de situação que você possa imaginar, e ali Davi formou um exército. E dentre esse exército tinha 37 homens, que aqui você vai ver que está assim, o subtítulo do capítulo 23 está lá, os 37 valentes que Davi teve. E desses 37, 3 se destacavam. E entre esses 3, Samá. E aqui a história fala que os filisteus foram atacar um pedaço de terra cheio de lentilha. Vocês sabem que quando o povo vinha, os inimigos vinham contra Israel, eles iam sobre as colheitas, as plantações. Você vai ver lá em Gideão, que Gideão estava no lagar amassando trigo. No lagar já não é lugar de trigo, mas ali ele estava porque, senão, os inimigos... Então, quando os inimigos vinham contra o povo de Israel, eles vinham primeiramente atacando na alimentação, para deixar o povo sem comida, Marlene, Porque comida fala de força, E aqui, Samá fala que havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo que estava ali, que morava ali, todos fugiu de diante dos filisteus. E só ficou Samá, que fazia parte do grupo de 37 valentes, mas separado como 3. Era como Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, mas tinha os mais chegados. E Samá fazia parte do trio mais chegado de Davi. E aqui a Bíblia relata que Samá se pôs no meio daquele pedaço de terra. Todo mundo correu, mas ele ficou. E defendeu. E feriu os filisteus. E a Bíblia fala que o Senhor operou um grande livramento. O que quer dizer o nome Samá em hebraico? Fama, renome. Nós, como os filhos de Deus, nós temos que ter fama, mas fama boa. Nós temos que ter renome bom. Não podemos deixar, o pastor está ministrando aos domingos, tratando em nós, nos moldando como vaso que somos na mão do oleiro, e o que molda o cristão como vaso de barro
É a palavra de Deus. Às vezes a palavra ela vem, ela quebra o vaso, mas faz o vaso de novo. Nós precisamos ser pessoas que têm fama de sermos verdadeiros cristãos, né? Então, Samá em hebraico quer dizer fama, renome. Mas nesta manhã o Espírito de Deus quer falar de 3 atitudes que esse homem teve diante dessa situação, quando os filisteus vieram naquele pedaço de terra para tentar, né, ali destruir, roubar, saquear aquelas lentilhas, quando todo mundo fugiu. Irmão, irmã, eu e você temos que ter essa atitude. Todo mundo pode fugir da situação. Eu e você, que temos Cristo, que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos que nos posicionar diante da situação. E não estou falando de brigar com o braço da carne, não. Porque a Bíblia fala que as nossas armas, elas não são carnais, Marlene, né? Mas elas são espirituais. Aqui, ele se posicionou e com certeza ele teve que brigar na mão, com espada. Se você for ler a partir do verso 8, você vai ver que alguns desses valentes, teve um que a arma até grudou na mão dele, porque ele destruiu vários homens e a arma acabou ficando na mão dele. Então aqui ele foi para a batalha, mas com arma física, né? Foi com arma física, mas para os dias de hoje nós não usamos armas físicas. Nós não usamos murro, nós não usamos cabo de vassoura, nós não usamos faca, nós não usamos revólver, né? Então a gente precisa ali saber que pode todo mundo correr de uma situação. Mas eu e você, nós temos que enfrentá-la. Esse campo de lentilha, esse pedaço de terra cheio de lentilha, representa a tua casa. Representa a tua família, representa o teu trabalho, representa a tua saúde, representa a tua comunhão. E o inimigo, ele vai levantar para agir. E você tem que fazer o quê? Tomar posição. Samá, ele tomou posição. Todo mundo correu, ele tomou uma posição de ficar no centro, no meio da plantação. Pensei, por que o centro? Porque se você fica aqui, você não está no centro, né? O centro te dá maior facilidade para se defender, né? Então, não sei se estava com espada, com o que estava, mas o centro dá para ele mais espaço para a luta, né? E trazendo para nós, né, o centro é a melhor posição. Ou seja, estar no centro da vontade de Deus. Então, tome posição de estar no centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? A palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se não está sendo boa, não está sendo perfeita e está sendo desagradável na sua vida, não é vontade de Deus. Então é fácil de você e eu sabermos, né? Então esteja no centro da vontade de Deus. Vitor, coloca para mim, 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Outro homem que diante da situação tomou posição. Eu e você precisamos ser pessoas que tomem posição. Posição diante do vício, posição diante da enfermidade, posição diante de situações dentro da nossa casa, da nossa família. Nós não podemos ser pessoas que ficam com aquela música lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, seja o que Deus quiser. Esse negócio de seja o que Deus quiser é coisa de pessoas que não querem tomar posição na vida e joga a responsabilidade que é dela para Deus. Aqui, ó, está falando de Elias. Muito tempo depois, aí a palavra do Senhor a Elias. Não é versículo 21, vi. De um homem que tomou posição. Eu peguei 2 exemplos. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é o Senhor Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui
Aqui Elias estava falando para o povo: vocês precisam tomar uma posição de quem vocês querem seguir. Domingo o pastor falou: não dá para servir dois senhores. E aqui Elias está falando isso para o povo: posição. Então a primeira coisa que Deus fala conosco nesta manhã, que precisamos tomar posição. E a melhor posição é estar no centro da vontade de Deus. Porque nós podemos enganar qualquer um, mas Deus nós não enganamos. Então precisamos tomar posição. Josué capítulo 24, verso 15. Outro homem que chamou o povo à posição, a tomar uma posição. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, vocês querem servir? Sirvam, mas a minha posição, Josué dizendo para o povo que ele estava conduzindo a terra prometida, eu, Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vocês têm que tomar posição. Mateus 16, 24. Não podemos estar ouvindo a palavra e não tomar uma posição na nossa vida diante das circunstâncias, diante das afrontas, diante do pecado. Deus entende, Deus entende. Deus entende que você não toma posição do que está sobre a tua vida. Então disse Jesus a seus discípulos: você é discípulo? Eu sou. Discípulo é alguém que segue Jesus. É alguém que ouve Jesus falar e procura praticar aquilo que ele falou. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Posição. Você quer ser discípulo ou você só quer fazer parte da multidão? Porque discípulo não tem revelação de Deus. Discípulo não tem intimidade com Deus. Quer dizer, discípulo tem intimidade com Deus e revelação de Deus. Mas quem está na multidão, você vai estudar o Novo Testamento, Jesus só revelava as parábolas para os discípulos. Ele falava com a multidão em parábola. Depois ele se reunia com os discípulos dela e explicava. Mas quem tem que tomar essa decisão é você. Mateus 9, 9. Mateus 9, 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Esse Mateus é o da Bíblia, tá? Sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Ele tomou uma posição. Eu vou levantar e vou seguir Jesus. Esse é o Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Então a primeira atitude de Samar foi tomar a posição. Às vezes a gente toma a posição, mas não é a posição do centro da vontade de Deus. É a nossa posição. É a posição que as pessoas colocam para nós. Às vezes nós tomamos posições erradas para agradar os outros. Se tem uma coisa que eu e você, que estamos em Cristo, precisamos aprender. Aquilo que Pedro fala. Importa a mim agradar a Deus e não a homens. E Paulo vai muito mais longe ainda. Que ele fala que se eu tiver que agradar homens, eu não posso ser chamado de servo de Deus. Isso é posição. Posição. Segunda atitude. Ele não desanimou. Porque às vezes você toma atitude, você está ali, mas você está desanimado. Você está ali, esperando a água te levar, a situação te levar, o vento te levar, alguém fazer alguma coisa por você. Além de tomar posição, é necessário não desanimar. Não podemos desanimar. E o desânimo é normal. Só que nós não podemos, porque é normal, sucumbir à normalidade. Né? Não desista de lutar, mesmo que pareça que você está só. Aqui Samar estava sozinho, porque todo o povo tinha fugido. A Bíblia não fala que os demais valentes de Davi estavam com ele. A Bíblia não fala que Davi estava com ele. Fala que o povo fugiu de diante dos filisteus.
Mas ele ali, ele tomou posição, ele não desanimou por estar só ele. E na nossa vida, quando o desânimo vier, quando parecer que você está só, lembre-se que Jesus está conosco. Porque ele fala isso na palavra dele. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Tá? É que às vezes Deus permite que essa sensação de estarmos só venha, porque Ele quer ver qual será a nossa atitude. Se você olhar a circunstância, você troca a oração pela murmuração. Murmuração é a oração que você faz para o diabo. Quando você começa a murmurar, é como se você estivesse entregando para o diabo uma oração, só que é murmuração, né? Ninguém me ajuda, sou só eu aqui na minha casa, está tudo difícil, o pastor não está nem aí com o que eu estou vivendo, o meu líder de célula não veio me ver, fulano não me abraçou, meu marido não me ajuda, ninguém está comigo. Você troca a oração, a adoração a Deus, a ação de graça a Deus, pela murmuração. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando o desânimo vem, é a primeira coisa que acontece. Nós esquecemos de trazer à memória o que nos dá esperança. Quando o desânimo vem, nós temos que fazer como Jeremias fala em Lamentações. Trago à memória o que pode me dar esperança. Lá atrás eu já tive um desânimo, mas o Senhor enviou a mim uma palavra, enviou um louvor, enviou alguém e me pôs de pé. E Ele é o mesmo Deus, então deixa eu recobrar o meu ânimo, porque a batalha é do Senhor, mas Ele precisa que eu esteja animado para isso. Ele precisa que eu esteja em pé para isso. Então, tomou posição, que é o centro da vontade de Deus, não desanimou, tá? Coloca aí para mim, Vitor. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Vai falar de alguém poderoso na Bíblia, mas que teve um momento de desânimo, mas foi momento. Momento é diferente de levar uma vida desanimada. Momento é momento. Agora, levar uma vida em Cristo desanimada é outra coisa. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Está falando de quem? De Elias, de um homem que tinha acabado de ser um instrumento de Deus, restaurar o altar de povo de Israel, um homem que montou um altar ali, com lenha, molhou toda a lenha para mostrar que era o poder de Deus, e por causa da palavra de uma mulher, Jezabel, que ela disse que ia fazer com ele, o que ele fez com os sacerdotes lá de Baal, ele ficou com medo e desanimou. Então está aqui registrado na Bíblia para ver que nós também somos sujeitos a ter momento de desânimo. Mas se você depois for ver toda a história, você vai ver que ali ele teve um momentinho dele de desânimo, logo Deus falou com ele e ele se levantou. E foi fazer o que ainda ele tinha que fazer para o Senhor. Então pode-se ter desânimo? Pode, momento. Não viver uma vida em Cristo desanimada. Terceiro ponto, ele lutou até vencer. Irmão, a Bíblia diz, por isso que você, quando fala da Bíblia, você tem que falar e avaliar. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Você vê a palavra, em todas as coisas somos mais que vencedores. Então você tem que caminhar com alguém que, apesar da circunstância, é vencedor. Porque não adianta falar a palavra de Deus e você mostrar outra coisa. Não condiz. Não condiz. Não condiz para você como cristão, para quem está ao teu redor.
ele teve ali o quê? Coragem, gente. Aqui mostra que esse homem teve coragem. Ele estava ali sozinho. Isso é coragem. O Senhor fala que Ele não nos deu um espírito de medo, mas de coragem. Através de Paulo, Ele fala para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, de covardia, mas Ele te deu um espírito de coragem, de amor. Alguns lutam no começo, né? Começa a orar, faz campanha de oração de madrugada, né? Vem para o culto de oração de sexta-feira. Aliás, se você não vem, eu recomendo que você venha, tá? Venha unir forças. Culto de oração é um monte de brasa junto e uma acendendo a outra, né? Culto de oração é para fortalecer o cristão. Eu quero te dizer que os dias estão maus. Se você acha que está ruim, eu lamento em dizer para você que vai piorar. Eu não estou aqui como profeta da calamidade, não, porque a Bíblia fala que vai piorar, então eu não vou falar o contrário do que a Bíblia fala. Mas para aquele que está em Cristo, firmado na palavra, buscando se fortalecer no Senhor e na força do teu poder, vai passar de boa, porque o Senhor é fiel à palavra dele, né? Então uns começam ali a jejuar, né? Buscam, vêm para a escola bíblica. Aliás, temos escola bíblica, agora foi dividida a classe, né? Falei domingo, cristão que não ama a palavra de Deus, ele tem um defeito, e não é de fábrica, né? É da carne mesmo, né? Porque a carne ela não se converte, né? A carne ela nem se preocupa com a eternidade, porque na realidade ela não vai entrar na eternidade. A carne vai ficar tudo lá no cemitério que os bichos vão comer. Na eternidade só vai entrar o espírito que volta para aquele que o deu e a alma, né? Então a carne vai falar para você que você não precisa vir para a escola bíblica aprender Bíblia, né? E o seu inimigo ama, porque daí ele bate palma. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece porque não conhece o poder do Evangelho. O meu povo perece porque ele até ouve: conhecereis a verdade vos libertará. Mas ele não conhece a verdade, que é a Bíblia. E assim a vida vai seguindo, né? E aí ele não consegue ter coragem para vencer as batalhas. Então, às vezes, eles desistem da luta por causa da demora. Quanta gente que já desistiu de orar para o marido, para o filho, para o casamento, para a família. Já desistiu de orar pela cura, pela libertação. Já desistiu de falar: vício, você não tem poder na minha vida. Por quê? Por causa do tempo. O tempo se torna o inimigo da pessoa. O tempo não pode ser seu inimigo, porque quem é dono do tempo é Deus. A Bíblia diz que para ele um dia é uma noite e uma noite é um dia. Ele diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Mas ali a pessoa, por causa do tempo, ela acaba desistindo. Mas aquele lutou até ele vencer. Eu e você, até que Jesus volte, nós vamos ter luta. Sejam nossas ou seja de alguém que está ao nosso redor. Seja da nossa casa, da nossa família, de um amigo. Vamos ver o que fala Mateus 24:13. Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Lutar até o fim fala de perseverança, gente. Nós precisamos perseverar. Porque se nós não temos coragem de lutar por situações que nos afligem aqui, nós não vamos perseverar para a nossa salvação. Qualquer coisa vem e rouba a nossa coroa. A Bíblia diz: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Por que será que a Bíblia fala isso? Porque tem gente que não vai ser fiel. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. E aqui esse homem, ele mostrou, ele lutou até vencer. Então, não deixe o tempo ser seu inimigo. Pense que no tempo que você está lutando, está no centro da vontade de Deus. Porque não é porque está no centro da vontade de Deus que não vai ter luta. Aqueles discípulos receberam uma ordem de Jesus: passe para o outro lado. Jesus mandou eles passar. Mas enquanto eles estavam indo com o barco, veio uma tempestade.
Então não quer dizer que porque você está obedecendo, está no centro da vontade de Deus, que você não vai ter situação adversa na tua vida. Você vai ter, mas o importante é que em todas elas o Senhor estará contigo, né? Então o desânimo vai vir, você vai falar: Senhor, renova minhas forças. Espírito Santo de Deus, renova os meus olhos espirituais. A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor terão as forças renovadas. Essa é a tua palavra. Então a tua palavra tem que ser vida na minha vida. Não se sucumba à murmuração. E não dê ouvido para as pessoas, porque no momento que você está assim, se levanta todo tipo de pessoa para dar vários tipos de diagnóstico da sua situação. Seja uma enfermidade, seja um problema no casamento, seja um problema na firma, seja uma situação dentro da igreja. Mude de igreja, porque toda igreja é assim, nenhuma igreja presta. Mas você não pode dar ouvido para vozes que não seja a voz de Deus na tua vida. E como que Deus fala com você? Pela palavra. Fala com você pelo altar, né? Então, e lute até vencer. Ai, pastora, mas e se eu morrer, essa situação não for resolvida? Fique em paz, o importante é você permanecer em Cristo e ir para o céu. Porque a Bíblia vai falar em Hebreus 11, que muitos dos heróis da fé não viram aquilo que eles receberam de promessa, mas ela se cumpriu, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele dá a promessa, mas ele não fala que você vai ver a promessa, porque senão não estava lá em Hebreus, que muitos daqueles que receberam a promessa não viu, mas elas se cumpriram. Abraão, ele viu? Ele não viu que ele se tornou pai de todas as nações, mas se cumpriu. Isaac, Jacó, e foi. Então, você não pode, você tem que lutar. Perseverar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel à palavra de Deus. No momento que os filisteus, a situação se levanta para vir sobre o seu campo de lentilha, primeira coisa, você vai receber vários convites, várias diretrizes para facilitar a sua vida, para facilitar, para resolver aquele problema. Se não está na palavra de Deus, não dê ouvido. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, olhe para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Porque quando eu e você damos ouvido para a direita ou para a esquerda, nós estamos saindo fora do caminho que Deus preparou para nós. Apesar das tentações, das oposições e das adversidades, permaneça firme. Permaneça firme no Senhor, não é na placa da igreja quadrangular. Não é firme no pastor Marcos. Porque eu, pastor Marcos, outros pastores, nós somos só amigos do noivo. Esses dias eu ouvi isso e eu fiquei maravilhada, Cláudia. Que nós que estamos aqui somos amigos do noivo. O amigo do noivo, ele leva o recado do noivo para a noiva. Vocês não têm que adorar o amigo do noivo. Adoração é para o noivo, Jesus. A ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Que a Bíblia fala através de João Batista, que ele era amigo de Jesus. Quando foram questionar ele sobre Jesus, ele é o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu vim para passar os recados do noivo. Então a gente que está aqui é amigo do noivo. O noivo é Jesus. Cadê esse papel? Esse papel está querendo nos desconverter aqui, pulando. Vamos ler Romanos 8, a partir do 35, Vitor. Quem nos separará do amor de Cristo, igreja? Quando você estiver passando adversidade, abra e leia, porque você vai querer desistir. Daí Deus mandou Paulo escrever isso. Será a tribulação? Qual tribulação que você está vivendo? Ou a angústia? Qual angústia? Ou a perseguição? Fome? Nudez? Ou perigo? Ou espada? 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues. Ô, louco, vai passar oferta de novo, Vi? Você quer arrancar o quê?
O couro das ovelhas, que a lã já foi. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Vocês percebem que o 35, Paulo deixa várias situações. Várias. Igreja, nós precisamos entender que a vida do cristão não é só vitória, vitória, vitória. Nós podemos até cantar. Então é só vitória, é só vitória, é só vitória. O dia que não vem a vitória, larga, porque não veio. Né? Você vê? Olha aí, ó. Quanta coisa que Paulo coloca. Perseguição. Nós temos que ter perseguição. Se você não tiver perseguição, você está andando de mão dada com o diabo. Porque você não está sendo luz. Você está sendo trevas. Você não está sendo sal. Tudo bem, seja sal refinado. Que eu não seja sal grosso igual eu. Né? Mas seja sal. Alguma coisa não está certa se você não está tendo perseguição. Se todo mundo está amando você, você tem que dobrar o joelho e falar, Senhor, Jesus era bom, bom, bom e não agradou. Eu que sou essa traia aqui, todo mundo me ama, eu acho que eu sou Espírito Santo. Né? Angústia. Ele é o teu socorro bem presente no momento da angústia. Não importa a angústia que você está passando, clame a Ele. Né? Vamos lá, Vitor, 36, que a gente já leu, mas eu quero que eles releiam. Ó, por amor de ti, por amor de quem? De Cristo. É de Cristo. Porque às vezes a gente passa tanta coisa por causa de time de futebol. Por causa de outras coisas e por causa de Cristo nós não quer. Nós quer fazer biquinho. Vamos lá. Pode ir para o 37. Eles já leram. Em todas essas coisas, tudo aquilo que você leu, desde o 35. Porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Por meio de Cristo que amou eu e você. Por isso que ele foi para a cruz, por amor. A Bíblia fala, mesmo antes de nós o conhecer, ele morreu por nós. Porque morrer, fazer algo por alguém que já está dando retorno, é uma coisa. Agora, fazer algo por alguém, é lógico, ele é onisciente, onipresente, onipotente, que você nem sabe se vai fazê-lo, né? Então, 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem as coisas do presente, que é a que a gente está vivendo hoje, nem que há de vir, que é amanhã, e nem precisa ser amanhã, pode ser daqui meia hora, porque o porvir é tudo aquilo que você não sabe, nem os poderes. 9. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Você vê que Paulo nem cita, né, o time do outro lado, né? Poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a situação, nada pode te separar de Deus. Para não falar nada, é lição de discipulado. O teu pecado pode. Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem o ouvido agravado. Mas os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Aí a escolha é sua. Porque a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo. Né? Então a gente dobra o joelho, confessa o pecado, que não é no atacado, é no avarejo, né? E pede o sangue de Jesus, te purifica de todo pecado e está tudo bem. Vocês estão compreendendo? E aí, o Espírito de Deus me trouxe um homem que eu gosto muito na Bíblia, que é Caleb. Números 14:24. Pensa numa pessoa que perseverou até o fim. Números 14:24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Olha só, então, cuidado. Porque tem espírito que ronda a gente.
Então vai depender de toda a sua atitude, da tua boca, qual espírito que estará ali fazendo parte da tua caminhada. E perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Josué 14, Vitor, verso 7. Vai falar de Calebe também. Eu gosto muito desse homem na Bíblia. Ele falando, quando ele foi, que entraram na terra prometida, ele chegou para Josué, falou: Josué, Moisés antes de morrer falou comigo, então aqui eu já estou passando, porque aquele tempo o homem tinha palavra, não precisava de papel, carimbado no cartório, nada. A palavra ali era assim, sim, não, não, né? Então ele está lá falando, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Vocês lembram da história dos 10 espias, né? Verso 8. 12 espias, não é 10. Já estou comendo um espia aqui, 2 espias. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Olha aqui, toma cuidado. Porque no momento da adversidade, as pessoas, em vez de jogar água para te acalmar, vai jogar gasolina. Vai tacar fogo. Então você toma cuidado. Olha aqui, os 10 desesperando o povo, né? Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Verso 10, Vitor. Então Moisés naquele dia, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Então Deus tinha feito uma promessa, né? 45 anos. Então quando ele chegou na promessa, gente, ele tinha 85. Eu e o Cê, nós está com 4 anos, 5 anos, nós já quer largar, já quer mudar o que nós estamos construindo. O homem estava com 85. 85 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Verso 11. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Olha que homem. Eu não estava desanimado. Estou com artrite, sinusite, renite, úlcera. Que é normal para uma pessoa de idade, né? Ele podia até estar, mas ele não fazia questão de exaltar isso aí, né? Tal ainda agora para o combate, qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Verso 12. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, Tá vendo? Que ia ser dele. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Então, ele tinha direito ali a um lugar, independente se tinha gigante ou não tinha. A fala de Calebe é a mesma. Se o Senhor se agradar de nós, nós venceremos. Então, nós precisamos pensar assim, Deus tem se agradado de mim? Porque se Ele se agradar de mim, não importa quanto filisteu vem atacar o meu campo de lentilha. Não importa se todo mundo fugiu. Não importa se é só eu na minha casa. Não importa se é eu e meu marido, mas meu marido está mais para lá do que para cá. Eu que estou firme. Importa que o Senhor é comigo e eu vou vencer essa batalha. Conclusão, amados, se posicione. Para de ficar esperando Deus fazer o que é a tua parte. Que às vezes a gente tem algo em nós, algo que nós precisamos vencer, e a gente fica, Deus entende, Deus não entende, porque Ele já deu o Filho dEle para você ser liberto. Ele já tem dado a palavra. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o teu ajudador. Você às vezes pede ajuda de fulano, de Bertano, de Cicrano, mas não pede ajuda do Espírito Santo que está dentro de você, né? Tenha coragem de enfrentar. Mas é demônio. Eis que vos dei autoridade. Ele te deu para pisar sobre cobra e escorpiões. E o inimigo não te fará dano algum. Mas eu tenho medo. Tem medo por quê? Está com o rabinho da rabiola preso?
Se não está, vai para cima, que Deus vai na tua frente. Ele diz, eu vou à tua frente, quebrando os portões de bronze, destruindo os ferrolhos de ferro. Ele falou isso para um homem que nem conhecia ele, que era o rei Ciro. Mas ele olhou para aquele rei e falou, vou levantar esse rei para libertar o meu povo. Porque no povo de Israel não tinha povo cativo, porque não obedecia. Deus teve que levantar alguém que não conhecia ele. Será possível que Deus vai ter que usar alguém que nem é de Jesus para falar comigo e com você, igreja? Porque às vezes o macumbeiro te der uma palavra, o Senhor é teu pastor, nada te faltará, você cai. Ai, aleluia! E é um pai de santo falando. E a palavra que vem do altar, dos pastores, dos líderes de célula, que vem da Bíblia. A Bíblia é a maior profecia que tem. Porque contra essa palavra, Deus vela pela palavra dele. Porque o irmão que revela, ele pode errar na revelação. Mas nessa revelação aqui não tem erro. Quando você abre essa revelação aqui, não tem como errar. Amém? Verso 12, coloca aí para mim, Vitor. De 2 Samuel 23. E o Senhor efetuou um grande livramento. Não vai ser um pequeno livramento. Não vai ser o livramento. É um grande. Não será uma pequena vitória na sua vida. Porque tudo que Deus faz para nós, Ele é grande. Depende do teu olho. Porque a menor coisa que Deus faz na nossa vida, ela já é grande. Porque se eu e você não tínhamos condição de fazer, ela já é grande. Então, vai ser grande o que Deus vai fazer. O Senhor tem uma grande vitória para nós, que é ir morar no céu com Ele. Então, tenha coragem, igreja. Tenha coragem. Por último, Vitor, coloca para mim Isaías 41, verso 6. Deus me deu essa palavra na hora que eu estava saindo. Quando você se sentir desanimado, se sentir fraco. Deixa eu achar aqui, porque tem mais um versículo. Você abre a tua Bíblia. Ó. E tenha pessoas de Deus com você. Porque olha aqui o que a Bíblia fala. Ó. Um ao outro ajudou. E ao seu próximo disse, ser forte. Houve pessoas que vai falar, você é forte porque Deus é contigo. Não houve pessoas que vai pegar a tua situação e vai descrever a desgraça dela. Ai, porque fulano, porque Bertana, porque assim. Ih, fulano não estava numa igreja? Era igual essa aí que você está. Não, essa igreja aqui é diferente. Porque o pastor dessa igreja é diferente. A liderança dessa igreja tem falha? Tem, porque você também tem. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Mas todo mundo aqui está caminhando para o mesmo caminho da salvação. Que o apóstolo Paulo fala o quê? Que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Vitor, vai lá para o versículo de número 10. Aprenda a usar a palavra de Deus a teu favor. Aprenda a abrir a Bíblia e declarar ela para a tua vida. Que às vezes a gente pega versinho e pega a rima e decora, mas a palavra de Deus a gente não faz isso, olha. Olha, não temas. Essa palavra é para você nessa manhã, porque eu sou contigo. Não é eu, pastora Kátia, é Deus. Deus, Pai de Jesus que te salvou, está dizendo que Ele é contigo. Então tome posição, não desanime, lute até vencer essa situação. Não te assombre, não fique assombrado com nada. Porque a luz que é Jesus está com você. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, quando você estiver assombrado, lembre da palavra que é luz. Porque sombra é quando você vê uma sombra. Nossa, parece que tem uma sombra me seguindo. Mas quando a luz, que é Jesus, está na tua vida, você pode passar. Salmo 23 fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor fala que é com você.
porque eu sou o teu Deus. Se você escolheu o Deus de Israel, Ele é o teu Deus. E te ajudo. Você está precisando de ajuda? Ele vai te ajudar. E te sustento com a minha destra fiel. Não é você que segura na mão de Deus, é Ele que segura na tua mão. Se coloque em pé, igreja. Espero que você aplauda o Senhor, porque Ele disse nesta manhã que Ele é contigo. Não é o teu marido, não é a tua amiga, não é o teu patrão, não é o teu médico, não é o teu advogado, não é o pastor dessa igreja, não é o teu líder de célula que está dizendo que é contigo, é Deus. É Deus. Então se levante, se coloque no centro da vontade de Deus. Quando o desânimo vier, você respira fundo e fala: Senhor, eu sou forte. Que a tua palavra diz, diga ao fraco que és forte. Você mesmo fala para você ouvir. E lute até o fim. Porque a vitória maior nossa é herdar os céus. Como diz aí, foguete não dá ré. Nós não vai nem de foguete. O Senhor vai nos arrebatar. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei qual é a necessidade. Eu não sei quais são os filisteus que querem atacar o campo de lentilha do meu irmão. Esse campo representa várias situações. Seja casamento, seja saúde, seja família, seja ministério. Não importa o que seja. Não importa se ele está sozinho. O que importa é que o Senhor disse nesta manhã que o Senhor está com ele. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai querido. Que eles sejam valentes, corajosos. Que eles não lutem na força deles e no braço da carne, mas eles lutem com as armas carnais, com as armas espirituais, que é a oração, que é o jejum, que é a adoração, que é um coração agradecido, que é, Senhor, amar o próximo como a ti mesmo, que é olhar para aquele que não tem Jesus. Quando nós olhamos para aquele que não tem Jesus, o Senhor Jesus peleja as nossas batalhas. Abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, concede uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus, que eles guardem esta palavra de Isaías 41:10, que eles não temam, Senhor, porque o Senhor é com eles, que eles não te assombrem, porque o Senhor é o Deus da vida deles, é o Senhor que os fortalece no momento de fraqueza, é o Senhor que os ajuda no momento da batalha, e é o Senhor que segura a direita, a destra deles e sustenta eles, Pai, para que eles não se desviem. Abençoa eles, a família deles, em nome de Jesus. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço. Abençoa esta pessoa que está aqui assistindo na internet, que a bênção do Senhor seja sobre a vida dela e sobre a casa dela. Você aplauda o Senhor e glorifique o nome dele, porque ele é o teu Deus, ele não falha, amém?